Querido, mais uma vez, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e eu quero então pensar com você em uma temática para nós trabalharmos hoje aqui neste lugar. Você que está aqui, você que está em casa, hoje nós vamos falar sobre frutos da justificação. Eu quero pensar sobre os frutos da justificação, entender com você o que é sermos então justificados, quais são as consequências que essa justificação ela proporciona na minha vida, ela proporciona na sua vida, e o que aconteceu comigo então quando eu fui justificado. E se você está aqui pela primeira vez, e talvez você nunca ouviu essa palavra, ou talvez você já é membro dessa igreja e não sabe o que é justificação, nessa manhã o Senhor então vai tratar o seu coração e vai te ensinar a palavra dele. E eu quero te convidar então a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós faremos a leitura do capítulo 5 e leremos do verso 1 ao versículo de número 11, aonde Paulo vai falar sobre paz e sobre alegria. Talvez você hoje entrou aqui precisando de paz e alegria. E a justificação em Cristo pode trazer a você paz e alegria, porque a palavra vai te oferecer isso hoje. Diz a palavra de Deus, está na tela para os irmãos, acompanhem na versão que será projetada. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, meu irmão. Senhor, nós estamos em sua presença, e é a tua presença, Senhor, que traz paz e alegria no nosso coração. Senhor, fato é de que se nessa manhã alguém entrou aqui tentando encontrar paz em qualquer circunstância, em qualquer pessoa, e se não for buscada no Senhor, essa pessoa não vai encontrar paz. Mas, Senhor, se nós abrirmos o coração nessa manhã para o Senhor, nós iremos desenvolver, ó Deus, a paz que só o Senhor pode trazer em nossas vidas. Então, que nessa manhã seja manhã de sermos justificados por meio daquilo que o Senhor fez na cruz, para termos vida na sua presença. Fala com cada homem, cada mulher, cada jovem, seja aquele que já te ouviu ou aquele que nunca escutou a tua voz, que essa manhã o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Nós te pedimos isso, Pai, e nós oramos em nome de Jesus, amém? Amém. Meus irmãos, Paulo, anteriormente, antes do capítulo 5, Paulo já havia falado sobre a necessidade do homem, mulher, homem, serem justificados e passarem por essa justificação. A justificação, ela nada mais é do que o fato de legalmente nós sermos declarados justos diante de Deus.
E Paulo, então, ele fala de que o homem precisa ser justificado diante de Deus. Caso contrário, se esse homem não for legalmente justificado, esse homem diante de Deus, ele é visto como um homem condenado. Então, Paulo traz uma orientação àqueles que estão ouvindo ali, de que todos que estavam vivendo a sua vida no pecado e todos que estavam vivendo a sua vida longe de Cristo precisavam ser justificados. A saber que essa justificação, e Paulo também fala o meio pelo qual ela poderia ser uma realidade na vida daqueles que ouviam a palavra, de que eles seriam justificados tão somente através da cruz de Cristo e pela graça de Deus. Não havia outro meio do homem ser justificado diante de Deus, de um homem que antes a consequência do seu pecado era a morte, e ele diante de Deus mudar esse quadro da vida dele para a vida, se ele antes não recebesse a Cristo no seu coração, se ele antes não percebesse de que ele é pecador, e de que ele precisa reconhecer o sacrifício de Jesus, para que ele seja justificado diante do Pai. Paulo então está trazendo uma orientação àqueles que ouvem, para que eles entendam a real situação que eles vivem, e de que eles só podem ter a mudança dessa real situação, se eles reconhecerem o sacrifício de Jesus. Nessa manhã nós celebraremos a ceia, e a ceia do Senhor é relembrarmos de que um dia o Senhor morreu na cruz, para que nós fôssemos justificados por meio do seu sangue. Se hoje, querido, houve uma mudança na sua sentença, é porque o sangue do Cordeiro foi derramado para que você fosse transformado. Hoje, a gente precisa se alegrar nesse lugar e perceber de que se fomos transformados, é porque a presença do Senhor nos transformou para estarmos aqui neste lugar. Você não vem a essa igreja e você não é batista ou é crente, porque alguém fez algo por você humanamente, mas você é crente em Cristo, porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. E quando a gente consegue compreender de que a justificação acontece apenas por meio do sangue de Jesus, querido, não existe circunstância, não existe palavra, não existe momento difícil que vai nos tirar da presença do Senhor. Quando a gente compreende isso, que Paulo está fazendo a igreja e o povo entender, a gente começa então a desenvolver a nossa vida de uma maneira diferente. E Paulo agora vai falar sobre os frutos que essa justificação traz na vida daqueles que de fato foram justificados, foram transformados. E Paulo então traz a primeira lição, de que a justificação nos proporciona paz com Deus. Você tem paz com Deus? Entenda, paz com Deus não é um sentimento. Paulo vai fazer a gente perceber isso, e ele vai dizer no verso número 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz com Deus aqui, ela é tratada e é falada de algo que já aconteceu. Paulo está dizendo de algo que foi feito no passado, e de que aquilo que foi feito no passado pode proporcionar uma paz de alguém que outrora estava sendo visto como a ira de Deus. Você, querido, era a ira de Deus. E Paulo está dizendo de que aquele que antes provocara a ira em Deus, agora ele não mais é visto por Deus como alguém que provoca ira, mas ele é alguém que tem agora paz com Deus. Não é paz em Deus, é paz com aquele que antes você era visto como motivo de ira. Só é possível, querido, ter paz com Deus se nós reconhecermos o sacrifício de Jesus na nossa vida. Somente por isso. Paulo está fazendo a gente perceber de que muito mais do que buscar uma paz com os homens, e isso é importante que você busque na sua vida, é você ter paz com Deus. Já pensou, meu irmão, o que é ser objeto de ira em Deus? Era isso que nós éramos quando vivíamos a vida no pecado, separados de Deus. E Paulo então, para a gente perceber de que essa paz não é uma paz em Deus, mas é uma paz com Deus. É você ter a consciência no seu coração de que por meio do sacrifício de Jesus, você pode ter uma paz com Deus, na certeza de que se hoje você vier a morrer, você estará na eternidade com Cristo Jesus. Essa é a paz que o homem tem com Deus.
a certeza da salvação, a certeza de que se hoje nós morrermos, nós estaremos em Cristo, com Cristo, porque temos paz com Cristo na terra. E Paulo então nos faz perceber de que essa paz não é um sentimento de paz, mas é o fato de termos um relacionamento com quem nos dará paz. Essa é a paz da reconciliação que nós temos com Deus. Eu e você hoje precisamos aprender a buscar uma paz com Deus através de um relacionamento com Deus. E Paulo então nos ensina a necessidade de revermos as nossas vidas e pensarmos: somos aqueles que estamos tendo paz com Deus, ou somos aqueles que estamos em guerra com Deus? Querido, uma vida em pecado é uma vida que desenvolve guerra, e guerra no mundo espiritual. Mas uma vida que foi hoje lavada pelo sangue do Cordeiro, justificada pelo sacrifício de Jesus, é uma vida que recebe de Deus o tempo da paz com Deus por meio do seu sacrifício. Você, nessa manhã, pode ter a certeza de que foi justificado em Cristo Jesus, tendo paz com Deus neste lugar. Se você, então, é alguém justificado, o primeiro fruto que esse texto me ensina é que a gente pode ter paz com Deus. Por meio do intermédio, do sacrifício de Cristo, a barreira que nos separava de Deus, então, ela foi destruída. Não somos mais os filhos da sua ira, mas agora somos filhos do seu amor. Louvado seja Deus, porque quem tem Cristo tem paz com Cristo. O mundo não pode entender o que é essa paz se não tiver uma vida com Cristo. Você talvez entrou aqui, talvez pela primeira ou pela segunda vez, e Deus está te convidando a ter paz com Ele. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu vou ter paz com Deus, pastor? Reconheça Cristo agora como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a mudança que vai acontecer na sua vida nesse ato de justificação é essa sentença de alguém que antes era visto como ira diante de Deus, mas agora é visto como resultado de transformação de uma ira pelo amor de Deus que alcançou você na cruz do Calvário. Você precisa hoje, querido, reconhecer isso, para que você tenha paz com Deus. Tem muita gente tentando buscar paz com Deus, mas vivendo uma vida de pecado. Vai continuar sendo objeto de ira a Deus, se não se arrepender dos seus pecados. E só há essa possibilidade, se reconhecer o sacrifício de Jesus, e você foi trazido por Deus neste lugar nessa manhã, porque Deus quer mudar a sentença sobre a sua vida. Se antes era a sentença de morte, hoje Deus quer dar a sentença de vida para você. Mas você precisa reconhecer o que Cristo fez na cruz, para que você possa receber a sentença transformada de alguém que antes merecia a morte, mas agora receberá a vida em Cristo. Querido, o pecado, ele consumou uma ruptura, mas Jesus Cristo veio para restabelecer a comunicação que antes havia sido suspensa. Se antes não poderíamos nos relacionar com Deus, por meio do seu sacrifício agora, Jesus vem para nos aproximar novamente ao Pai. E você pode voltar a se relacionar com paz com Deus. Se antes nós éramos objetos de ira, agora nós somos vistos como filhos amados pelo Pai. E isso é interessante perceber, de que antes nós éramos inimigos de Deus, por meio da fé agora em Cristo, possamos a ter paz com Ele. Não somos mais inimigos em guerra, agora somos filhos com paz. Quem tem paz com Deus não vive mais como inimigo de Deus. Quem tem paz com Deus não vive mais na prática do pecado. Quem tem paz com Deus vive a sua vida em obediência à ordem de Deus. Você tem paz com Deus, meu irmão? Porque se falta isso hoje, você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ter paz com o Senhor. Eu quero deitar em paz, eu quero acordar em paz, mas uma paz com Deus. A gente está buscando ter paz com muita gente, mas está provocando ira em Deus. Cuidado, porque se você está sendo motivo de ira de Deus, no dia do juízo final, essa ira de Deus, ela será revelada em justiça de Deus sobre a sua vida. Por isso, busque paz com Deus hoje. Busque hoje consertar sua vida com Deus hoje. Porque se você reconhecer Cristo hoje, você pode então desenvolver essa paz que só Deus pode trazer a você hoje neste lugar. Por isso, a justificação, irmãos, nos proporciona paz com Deus. E esse é o primeiro fruto de uma vida justificada, é ter a paz que só Deus pode trazer. Paulo nos faz perceber uma segunda lição. E a segunda lição é de que a justificação nos proporciona também alegria nas tribulações. Quantos aqui se alegram quando passa por tribulação?
Você se alegra, querido? Quando você está passando por um momento difícil na tua vida, se eu disser para você assim, ó, hoje é dia de tribulação, fica feliz, irmão. Ei, Carlinhos, ô, as crianças. Ó, irmão, a Bíblia diz que para entrar no reino do céu tem que ser como as crianças. Se alegra, tá vendo? A alegria das crianças, eu falei tribulação, eles ficaram felizes. Olha lá, tudo alegre. Feliz que eles vão passar por tribulação na vida deles. Ô, Deus. Você se alegra quando você vai passar por tribulação? Querido, quem é justificado se alegra até nas tribulações. Se alegra nas tribulações. E o Paulo vai dizer isso lá no verso 3 ao verso 5, ele vai dizer, olha, então, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo está fazendo a gente perceber algo interessante, e ele está dizendo que a justificação nos prepara para viver alegres diante das tribulações, porque a palavra que ele usa aqui para tribulação, irmãos, é perseguição. O que Paulo está dizendo aqui de tribulação são as perseguições. É quando o crente é perseguido. Paulo não está falando para você, querido, de uma dor de barriga, de uma doença, está falando para você de um desemprego. Ele está falando de tribulação numa perspectiva de quando você está no seu ambiente de trabalho e você sente-se lá perseguido, pressionado, porque você serve a Cristo. Paulo está fazendo a gente perceber de que quando a gente decide por Cristo, nós vamos nos gloriar nas tribulações por termos decidido caminhar com Cristo. E por que que a gente vai se alegrar? Por que que a gente vai falar assim, estão me perseguindo, estou feliz? Porque Paulo vai dizer que existem consequências que acontecem na vida daquele que é perseguido por amor a Cristo. Ele vai falar que algumas ramificações desse fruto alcançam a vida de um crente quando ele é perseguido, quando ele é afrontado, quando todo mundo fala mal dele, quando as pessoas dizem coisas, se estão falando mal de você por erro seu, querido, conserte-se. Não é sobre isso que Paulo está falando, sobre crente que vive errado e quer receber benefício, não. Paulo está falando sobre aquele que é crente, sobre aquele que assume o compromisso de ser cristão verdadeiro, e diante das tribulações que esse cristão verdadeiro enfrenta, ele deve aprender a se alegrar. Quando ele é pressionado, quando ele é perseguido, ele deve então gloriar-se no meio dessa realidade. E a justificação, então, ela nos prepara para vivermos alegres quando somos pressionados pelo mundo. Meu irmão, deixa eu te dizer algo nessa manhã muito importante. O mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar. Cada vez mais você que é crente, você vai ser pressionado, você vai ser levado a concordar com a mente do mundo, você vai ser levado a aceitar aquilo que o mundo está oferecendo. Querido, o mundo não vai melhorar. Eu estava falando sobre isso com algumas pessoas, e interessante porque a gente, quando vê lá o texto de Deus criando todas as coisas, e Ele criou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e aí, no final de todas as coisas que Deus criou, o que Deus disse, irmãos? Que tudo que Ele fez foi o quê? Foi bom. Foi muito bom. E Deus, depois, o que Ele fez? Descansou. Querido, existe alguém nesse mundo que vai fazer coisas melhores do que Deus já fez? Não. Tudo que Deus fez já foi muito bom. Ninguém mais vai melhorar o mundo. Agora, o que o homem no pecado faz é destruir o que Deus fez, que é muito bom. Não vai haver uma melhora, vai haver uma piora. A declinação cada vez vai ser maior. O pecado cada vez vai crescer mais. Cada vez as perseguições vão ser maiores, cada vez mais a igreja vai ser afrontada, mas se formos crentes em Cristo Jesus, mesmo que o mundo nos persiga, mesmo que a gente seja afrontado, a gente vai se alegrar, porque Deus está trabalhando em nossa vida. Deus está trabalhando na vida da igreja, Deus está trabalhando na sua vida como crente em Cristo. Então, se você está sendo perseguido por amor a Cristo, fique firme no Senhor e glorie-se na presença do Senhor Jesus. Paulo está fazendo a gente perceber, irmãos, a maturidade de alguém que antes havia recebido Cristo, foi justificado. Não tem nada, meu irmão, nada que pode tirar você dessa presença. O mundo não vai te pressionar ao ponto de você sair, você deve continuar feliz na presença do Senhor.
Fica feliz, meu irmão, porque você está sendo perseguido e a Bíblia está dizendo para nós de que é isso que tem que acontecer comigo. É isso que tem que acontecer com você, para que você desenvolva maturidade, caráter, vida com Cristo. Isso só é possível no meio das tribulações. Se tem algo que a tribulação, como perseguição, ela pode causar em nós, é maturidade cristã. Ou você vai crescer, ou você vai continuar como menino na fé. Ou você vai amadurecer, ou você vai abrir mão. Ou você vai crescer, ou você vai deixar. Mas nessa manhã eu quero convidar você a crescer na presença do Senhor. Pastor, está difícil demais, fica firme. Estou sendo muito pressionado, continua. Estão me massacrando, fica. Certo de que Deus dará a vitória a você. Porque o Senhor é quem nos garante a vitória no meio de todo o final dessa história da humanidade. Paulo, então, está tratando de algo apenas para o porvir, não apenas algo para o porvir, mas de algo que nos capacita a viver vitoriosamente nesse tempo, nessa era, agora. Interessante porque a palavra de John Stott, ele vai dizer de que a paz, graça e glória sim, porém também há sofrimento na vida daqueles que escolhem servir a Cristo. A gente vive dia bom, dia alegre, dia festivo. Quando é dia de passeio de igreja, a gente fica tudo feliz com os irmãos. Achei que fosse o meu. É o mesmo toque do meu, hein? Olha aí. Quando é dia de passeio de igreja, vou até botar para vibrar aqui, porque o erro do irmão ajuda a gente a não errar. Quando é dia de passeio de igreja, irmão, a gente fica feliz, animado, super feliz. Mas quando o dia mal chega, a gente fala assim, não quero mais, não aguento mais fulano. Mas no passeio você estava alegre com ele, abraçado, dando beijinho, e jogando bola, e comendo churrasco, e falando, tu é o melhor churrasqueiro, irmão. Aí no dia que é pressionado porque alguém te pisou o pé, esse irmão, eu não aguento mais ele, não quero mais ver a cara dele, nem pisar de ouro. Para com isso, querido. Viva os dias bons, viva os dias maus, e seja crente em Cristo. Porque quem vive dia bom e dia mau em Cristo, mostra para Cristo que serve a Ele. E a gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender de que essa justificação, ela nos ensina isso. Nem só de dias bons viverá o homem, surgirão dias maus. Então aprenda a gloriar-se nos dias maus. Ah, pastor, eu sou só feliz nos dias bons. Você não vai conseguir chegar até o final dessa caminhada. Não vai. Desculpa, eu preciso te falar isso. Se você só consegue se gloriar nos dias bons, você não vai conseguir chegar no final dessa caminhada, porque os dias maus vão piorar cada vez mais sobre a sua vida. Aprende a se alegrar quando o dia mau chegar. Porque quando você se alegrar no dia mau, você vai estar preparado para qualquer situação. Dia bom ou dia mau, a alegria vai estar no seu coração. E Paulo nos ensina de que um dos frutos da justificação é nos alegrarmos nos dias maus que nós viveremos em nossa vida. Porque a força que ele utiliza aqui, dentro desse verbo do grego, é indicada para que nós nos alegremos com grande e intenso júbilo. E ele fala, tem alegria, alegria intensa. Assim como você tem alegria quando você senta numa mesa e você se regozija, você come, você celebra. O dia mau que a gente enfrenta de perseguição deve ser um dia que eu vou me alegrar com intensidade. O mundo vai falar assim, rapaz, tu estás alegre porque está sendo perseguido. Eu estou alegre porque a perseguição me chegou. Eu sou como uma criança, eu me alegro no dia mau. É isso, irmãos. Paulo está nos ensinando a ter alegria quando os dias maus chegam, e a alegria é intensa em nossos corações. Nos alegramos nas tribulações, porque elas produzem frutos, e elas produzem resultados. E Paulo diz que a tribulação produz o quê? Perseverança, e de que na perseverança, por meio da tribulação, ela produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Então, se tem algo muito bom na tribulação, é que ela está produzindo frutos bons em você. É que ela está mudando dentro de você algo, e isso vai fazer com que coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo já disse isso para nós, querido, todas as coisas cooperam juntamente para o bem, e que bem é esse? É juntamente para o seu bom desenvolvimento cristão, para o seu caráter, para a sua vida com Cristo. Se tem algo bom que a tribulação ela causa, é nós sermos a imagem de Cristo, semelhança de Cristo, na nossa vida em conduta com Cristo na terra. Então, querido, viva a sua vida firme na presença do Senhor. Chega dessa montanha que sobe e desce, está na hora de viver uma vida alegre em todo o tempo. A vida vai até subir e descer, mas as suas emoções vai continuar com Cristo alegre.
independente do momento. Porque nós fomos justificados, e o fruto da justificação é alegria na tribulação. Você vai se alegrar quando for perseguido, querido? Se alegra. Se alegra, porque isso está produzindo coisas boas na sua vida. A vida cristã, ela é o enfrentamento de muitas pressões. A gente enfrenta a pressão que vem do diabo, a gente enfrenta a pressão que vem do mundo, a gente enfrenta a pressão que vem das fraquezas. Em todo tempo vai vir uma pressão nova, um momento novo, um desafio novo. Se alegre na presença do Senhor. Não fique andando como coitado, não fique se fazendo de coitado, de vítima. Meu irmão, tem alegria. Quem vai te defender é o Senhor. Quem vai entrar na batalha é Deus. Quem vai dar vitória é Deus. Quem vai cumprir com a missão final é Deus sobre todas as coisas. Então alegre-se nisso. Pastor, como é que eu vou me alegrar? Fica agarrado no Senhor, meu irmão, que vai gerar alegria no seu coração. Você foi justificado. Então essa justificação em Cristo traz alegria. O maior motivo de sermos alegres em Cristo é saber de que se antes estávamos condenados, agora estamos salvos. Isso é o maior motivo da nossa alegria. E de que nada nessa era vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus, meu irmão. Nada. Então fique firme, porque o Senhor é quem peleja as nossas batalhas. Jesus deixou claro que no mundo nós teremos aflições, lá em João capítulo 16, 33. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer de que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então tem que passar por muita tribulação. Quer entrar no reino de Deus? Vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Por isso que a entrada para o reino de Deus é uma porta que ela é estreita, é difícil, é desafiadora, mas se o sangue do Cordeiro está sobre você, o sangue do Cordeiro te capacita a enfrentar as tribulações. Hoje você vai celebrar isso, meu irmão, a ceia. O sangue de Jesus, que nos traz alegria, porque mudou a nossa sentença. Então não tem situação no mundo que tire a alegria do seu coração, querido. Crente não pode ficar desesperado pelas aflições que no mundo está acontecendo, porque a maior alegria já está lá no seu coração. Não perca isso, porque o mundo está te pressionando. Não perca essa alegria. Não deixe que o mundo tire dos seus olhos o brilho da certeza da sua salvação em Cristo. E dessa alegria que hoje você pode desenvolver e ter na sua vida, na presença do Senhor. Querido, sejam dias bons, sejam dias maus, nos alegramos porque sabemos o resultado final de todas as coisas. Só o crente pode desenvolver isso na sua vida. E se hoje você precisa ter alegria no seu coração, você precisa reconhecer Jesus nesse lugar, para que essa alegria entre no seu coração. Deixa eu te falar a terceira e última lição desse texto, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. A justificação nos proporciona algo que só por meio do sacrifício de Jesus você pode provar disso. E o que ela nos proporciona é o amor de Deus. Paulo vai dizer para nós no verso 5 ao verso 8, ele vai dizer, olha, e a esperança não nos decepciona quando ele fala dos frutos. Agora ele vai dizer, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Isso me faz pensar em algumas coisas aqui, muito importantes, antes de continuar lendo o texto. Só é possível compreender esse amor de Deus se outrora eu recebo Cristo e automaticamente recebo a sua presença do Espírito Santo. E aí, quando eu recebo essa presença do Espírito Santo na minha vida, eu consigo perceber, irmão, o tamanho do amor de Deus pela minha vida. O mundo, ele só pode entender o amor de Deus se primeiro eles receberem Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Porque senão, querido, você vai dizer, quantas pessoas você já falou que Deus ama elas? Para quantas pessoas você já pregou o Evangelho e falou, olha, Deus te ama, Deus te ama. A gente precisa começar a dizer para as pessoas, olha, Deus quer mudar a sua história e você precisa hoje receber Cristo no seu coração. Porque quando eu recebo Cristo, o Espírito Santo passa a habitar. E quando o Espírito Santo passa a habitar, eu começo a entender o que é esse amor de Cristo para com a minha vida. Eu começo a compreender de que esse resultado da justificação é identificar e provar de um amor de Deus. De um Deus que me amou de tal maneira, que entregou o seu Filho para morrer numa cruz pelo meu pecado. E perceba de que Paulo vai continuar dizendo, ele vai dizer, olha, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu. Então ele está falando de morte, de vida, de salvação. Pelos ímpios, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo um homem bom, talvez alguém tenha a coragem de morrer, mas Deus demonstra, e aí ele fala, Deus demonstra o seu amor por nós.
quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus demonstra o seu amor, mas só é possível provar do seu amor quando eu reconheço Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e eu reconheço o seu sacrifício, e esse amor então passa a ser identificado em minha vida. E Paulo então começa a dizer para nós, de que quem é justificado quem é justificado pode provar do amor de Deus, porque em sua vida há a presença do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, prova do amor de Deus. Quem tem a presença de Deus, percebe de que você está num hospital, e o amor de Deus te alcança no hospital. Você está passando por momentos difíceis na sua casa, você consegue receber aquele amor e perceber a presença do Espírito Santo com você naquele lugar. Querido, você quer sentir a presença de Deus na sua vida, na sua casa? Receba Jesus no seu coração. Porque você vai conseguir perceber de que esse amor de Deus, ele será uma realidade na sua vida. E agora Paulo está ensinando que assim como o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em Pentecostes, o amor de Deus é derramado no coração daquele que é justificado, daquele que recebe Cristo, daquele que tem a mudança, aquela sentença transformada. Esse amor de Deus passa a entrar nesse coração. E Paulo usa uma palavra interessante para falar sobre derramar. Traz a ideia tanto de abundância como de fusão, tanto de refrigério como de encorajamento. O amor de Deus nos inunda, meus irmãos. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus invade o nosso coração. E não há mais lugar no nosso coração para qualquer outro sentimento, a não ser o sentimento do amor daquele que nos alcançou na cruz do Calvário. Se você foi justificado, meu irmão, se você é justificado, o amor de Deus tem que invadir o seu coração. Ah, pastor, mas eu tenho um pouquinho de ódio lá dentro. Não pode. Pastor, eu tenho um pouquinho de ódio pelas pessoas. Não, querido, o amor de Deus tem que estar aí dentro. O amor de Deus, ele tem que invadir, ele tem que ser aí na sua vida um reflexo para a vida de outras pessoas. O amor de Deus tem que entrar, ele tem que ficar. Se tem alguma coisa tentando tirar o amor de Deus do seu coração, não permita isso nessa manhã. Não permita isso. Porque quem é justificado é alguém que recebe de Deus esse derramar, esse encorajamento, esse refrigério, que só é possível provar em Deus através do seu amor. Querido, só é possível provar com o entendimento do amor de Deus aqueles que recebem então o Espírito Santo em sua vida. Tem muita gente que estão debaixo do amor de Deus, mas ainda não entendem esse amor de Deus. O amor de Deus está para todos, mas nem todos compreendem esse amor. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus consegue compreender o amor de Deus. Pastor, por que então existe tanta gente nesse mundo que faz tanta coisa errada? Porque ainda não entendeu o amor de Deus. Até está debaixo do amor, mas ainda não recebeu o amor. Mas você, querido, que recebeu o amor de Deus no seu coração, você precisa agir de maneira diferente. Você que compreendeu o amor de Deus, você que foi inundado por esse amor, sabe? Você tem que agir diferente, porque o amor de Deus está no seu coração, ele está em você. Isso é fruto da justificação. A palavra não pode voltar atrás, a palavra não pode mentir. Então, se você foi justificado, o amor de Deus tem que estar com você. Ele tem que estar em você, e a causa do amor de Deus, querido, é a certeza de que ela nos fortalece, nos ajuda, e o texto vai dizer para nós, de que Cristo não morreu por alguém que merecia o seu amor. Isso é maravilhoso, porque isso mostra para nós de que, ao contrário, Paulo vai dizer de que nós éramos fracos, nós éramos ímpios, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos, e embora fôssemos merecedores do juízo divino, o Senhor, de uma maneira graciosa, derramou em nosso coração o seu imenso amor. Deixa eu te dizer, se Deus derramou sobre você amor, Ele pode derramar sobre qualquer um o seu amor. Sobre qualquer um. Você entrou nessa manhã aqui e Deus quer derramar amor sobre o seu coração, vida no seu coração. Você precisa hoje reconhecer o Senhor, querido, e provar desse amor que só Deus pode derramar no seu coração. E Paulo está dizendo, olha, se éramos pecadores, quando éramos ímpios, quando estávamos como inimigos de Deus, Ele derramou amor. Esse amor foi derramado por você que entrou aqui neste lugar. Esse amor foi derramado pela minha vida. Embora fôssemos merecedores do juízo divino, o Senhor, de uma maneira graciosa, derramou o seu amor imenso no nosso coração. Esse é o amor de Deus. O verso 8, ele finaliza, ele vai dizer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu quando você era. Quando você era. E essa condição de que nós éramos pecadores
não deve ser mudada para a vida daquele que hoje ainda é pecador, porque Cristo também morreu por a vida daqueles que hoje ainda estão no pecado e precisam ouvir falar do amor de Deus, precisam ouvir falar da salvação de Cristo, e que Cristo quer alcançar essas pessoas e mudar a vida delas. Por isso, irmãos, o amor de Deus, ele pode ser provado, e a prova mais eloquente do amor de Deus é revelada na cruz do Calvário. Você quer provar de amor, querido de Deus? Reconheça Cristo, reconheça o sacrifício de Jesus. Talvez você está aqui nessa manhã e você já é crente há muito tempo, mas você precisa, talvez, de verdade, reconhecer o sacrifício de Jesus. Sabe, irmãos, às vezes a gente se depara com pessoas que são cristãs há tantos anos, e elas identificando de que elas precisavam, de fato, tomar uma decisão por Cristo, depois de muitos anos caminhando com Cristo. Nunca é tarde para tomar a decisão certa. Errado, querido, é permanecer vivendo a sua vida errada. Nessa manhã você pode reconhecer Cristo aí no seu lugar e falar: Senhor, eu quero reconhecer o teu sacrifício e ter a minha vida transformada, e começar então a agradecer porque Cristo te amou e esse amor é provado na cruz do Calvário. Eu queria, antes de celebrar a ceia, orar pela sua vida, enquanto os nossos instrumentalistas, nosso pessoal do instrumental está subindo, está vindo aqui à frente. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, querido, porque esse texto de hoje nos ensina de tudo que ouvimos, de que no ato da conversão do homem, da mudança do homem, da sentença de transformação, nós somos justificados e você foi justificado. E a justificação, então, proporcionou a você paz com Deus, alegria nas tribulações e o derramado do amor de Deus em seu coração. Hoje você pode ter certeza de que você tem paz com Deus na sua vida. Hoje você pode ter certeza de que você pode se alegrar no meio das tribulações. E hoje, se você é alguém justificado, você pode ter a certeza de que o Senhor já derramou o amor dele no seu coração. Mas se você entrou aqui nessa noite, nessa manhã, e você ainda não tem essa certeza no seu coração, mas você quer hoje ser justificado dos seus pecados, se hoje você quer receber perdão pelos seus pecados, mudança de sentença, de antes ser inimigo de Deus e agora ser visto como amigo de Deus, filho de Deus, nós estamos orando e a igreja está intercedendo pela sua vida. Você que talvez entrou aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, e você nunca tomou uma decisão por Cristo, mas você está aqui conosco nessa manhã. Deus te trouxe nesse lugar, e o Senhor te trouxe aqui para mudar a sua vida, para mudar a sua sentença. Não espere chegar o dia do juízo para saber qual é a sentença final. Hoje, você pode entender de que a sentença final para você é perdão, se você reconhecer o sacrifício de Jesus. Se há alguém nessa manhã, neste lugar, aqui ou em casa, por meio da tecnologia, que quer reconhecer o sacrifício de Jesus, eu quero te convidar de uma maneira muito especial, querido, a levantar uma de suas mãos aí onde você está. Se você quer reconhecer o sangue de Jesus derramado na cruz pelos seus pecados, você quer dizer sim para Jesus. Se você entrou aqui nessa manhã e você nunca tomou essa decisão, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para mudar essa realidade da tua vida. Eu não estou te convidando a ser membro dessa igreja, eu não estou te convidando a fazer parte de uma religião, eu estou te convidando a ter a sua vida transformada por aquele que pode fazer isso. Mas para isso você tem que reconhecer o sacrifício do Senhor. Existe alguém nessa manhã que nunca fez isso, mas hoje quer receber o perdão de Deus e reconhecer Cristo como Senhor e Salvador? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Enquanto a igreja está orando pela sua vida, as pessoas não estão olhando para você, elas estão orando por você. Apenas eu estou com meus olhos abertos para poder identificar você nesse momento. Então, se Deus falou no seu coração, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Se você quer receber Cristo, eu quero orar por você. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa manhã e você pode ter uma vida com Cristo nova, se você reconhecer o Senhor. Esse é o meu primeiro convite para você. Mas eu tenho um segundo convite para fazer nessa manhã, querido. O segundo convite é para você que já foi justificado em Cristo. Você que já tomou decisões por Cristo e todos esses frutos já alcançou a sua vida. Mas você tem andado bem cansado por conta das perseguições. Você tem andado bem desanimado por conta das lutas. Eu quero orar para que o Senhor anime o seu coração, fortaleça você. Você que está aqui já justificado em Cristo. Você não está deixando, você não está abandonando, mas as perseguições têm sido
difícil para você, tem sido um tempo desafiador na sua vida, você está passando por um momento difícil, quase o vale da sombra da morte. Isso, você vai se colocar em pé no seu lugar, como já tem irmãos se colocando, porque o Espírito já falou com eles. Isso, você vai ficando em pé no seu lugar, porque quem vai, querido, te fortalecer é o Deus que te justifica de todo o pecado. Quem vai trazer força, quem vai trazer ânimo, quem vai te dar coragem é o Espírito Santo de Deus que está em você. E o Senhor nessa manhã, Ele vai reanimar o seu coração, reavivar a sua fé. Essa manhã é manhã de reavivamento de fé, de chama a ser reacesa no coração, do amor de Deus invadir, do amor de Deus inundar, da justiça de Deus prevalecer. Então, se Deus está falando com você, vai ficar em pé no seu lugar. E eu vou voltar ao meu primeiro convite pela última vez, porque eu quero orar e quero celebrar a ceia, porque eu amo a ceia do Senhor. Se você entrou aqui nessa manhã e você não teve um encontro com Cristo ainda, mas você quer fazer isso, agora eu te convido a ficar em pé, se você hoje quer fazer isso no seu lugar. E nós vamos orar pela sua vida. Você vai ficar em pé no seu lugar. Amém. Deus abençoe a vida do Mateus ali, tomando decisão por Cristo. Se mais alguém está tomando essa decisão, fique em pé no seu lugar. Você quer Cristo, querido? Eu quero orar pela sua vida. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar por aquilo que Deus está fazendo nessa manhã. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua obra. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez. Obrigado, Jesus, porque a gente já provou desse amor e por isso a gente pode dizer, Deus, que nós reconhecemos o teu sacrifício, o que o Senhor fez, preço alto naquela cruz. Senhor, obrigado porque fomos justificados, Senhor. Obrigado porque outrora éramos seus inimigos, mas agora, Senhor, por meio da justificação, somos seus amigos, Pai. Obrigado por essa mudança de sentença sobre a nossa vida. Pai, olha os teus servos aqui agora, que foram justificados pelo teu sangue, sangue esse derramado, que mudou a história deles. Senhor, eles precisam nesse momento de um olhar especial, Pai. Senhor, eles ficaram em pé, porque o teu Espírito Santo falou com eles, Senhor, com elas, e eles precisam de um toque em uma área da vida, que só o Senhor pode tocar. Pai, as pessoas aqui não têm noção do que está acontecendo nessa manhã, nesse lugar. Mas o Senhor está fazendo coisas transformadoras nessa manhã. O mundo espiritual, ó Deus, está agindo nessa manhã, nesse lugar. E o Senhor está dando vitória ao teu povo. O Senhor está quebrando corações, o Senhor está mudando barreiras, o Senhor está mudando história, vida. Deus, obrigado, Senhor. Porque o Senhor é Deus de poder. E o Senhor não chamou os seus filhos para andarem desamparados. Os seus filhos têm Pai, têm presença, têm Espírito de Deus. E, ó Deus, é o Senhor que vai fortalecer os seus servos. É o Senhor que vai andar do lado deles, Senhor, no meio dessa caminhada. Pai, anda colado com eles, porque eles querem andar colado contigo, Senhor. E a tua palavra nos garante que nós nos achegarmos ao Senhor, o Senhor se achegará a nós. Está aqui, ó Deus, os teus servos de pé, se achegando ao Senhor, talvez pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo auxílio, pedindo perdão. O Senhor sabe o que eles estão fazendo de pé na tua presença. Senhor, dê ânimo, Senhor. Dê força, Senhor. Coloca, ó Deus, mais gasolina, mais gás, para que eles continuem prosseguindo, andando, avançando, de maneira que eles agradem ao Senhor nessa caminhada, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está colhendo as lágrimas dos olhos deles. O Senhor não deixou eles sozinhos no meio das tribulações. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez nessa manhã, nesse lugar. Essa é a tua igreja, e a tua igreja está sensível à tua voz. Muito obrigado, Senhor, por essa obra. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos reavivamento sobre esses que estão de pé. Em nome de Jesus, amém.